A Ucrânia faz um ataque a um quartel-general da Rússia no território de Kursk. E mais ainda, não foi apenas na região ocupada pela Ucrânia, na região da Rússia, o saliente de Kursk, mas ao norte, próximo à região de Rilsk. O detalhe é que a Ucrânia ataca o quartel-general russo no território russo com mísseis ocidentais, os tais ATACMS. Que aliás não é a primeira vez, salvo engano, já é a 7ª vez que a Ucrânia utiliza mísseis ocidentais contra o território da Rússia. E este assunto chama bastante atenção porque esta era uma das linhas vermelhas de Vladimir Putin, de que há muito já foi rompida, conforme nós podemos observar com os ataques que a Ucrânia faz contra o território da Rússia, utilizando aí os armamentos ocidentais. 2025 começou e conforme nós podemos observar de maneira bastante tensa, enfim. Nós temos aqui na foto o Zelensky projetando ao fundo a bandeira dos Estados Unidos em uma estátua chamada Estátua da Mãe Pátria, que é uma das mais icônicas simbologias que existiu no contexto da União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas, a tal da URSS, que nesta estátua nós tínhamos há pouco tempo o símbolo da foice e do martelo, que em 2023 foi retirado. São novos tempos que nós realmente estamos assistindo no contexto da geopolítica. E hoje é dia 2 de janeiro de 2025 e o ano começou. Vocês que acompanham aqui o nosso canal, eu novamente faço os votos. Tenham um excelente 2025 e que Deus possa abençoar a todos nós e a todos vocês e a família de vocês e divulgue nosso conteúdo para todos que gostam de geopolítica, para que nós possamos chegar a mais pessoas a fim de entendermos o que ocorre nas questões da geopolítica. Pessoal, então, dia 2 de janeiro de 2025, o principal tema é este do ataque que a Ucrânia faz contra a Rússia no território de Kursk, embora o discurso do Zelensky é muito memorável por conta das simbologias. Nós temos, conforme nós mencionamos, a estátua. Nessa estátua foi projetada a bandeira não somente dos Estados Unidos, mas também dos países como o Canadá, ou mesmo a Alemanha, enfim, países ocidentais que apoiam a Ucrânia na guerra contra a Rússia, conforme nós observamos. E à medida que a bandeira norte-americana era projetada nessa estátua em Kiev, a estátua da pátria grande, a pátria mãe chamando, não, a estátua da pátria mãe chamando fica em Volgogrado, na Rússia. Certo? Esta é uma outra. Eu até trago a imagem para que nós observemos aqui, ó, estátua da Mãe Pátria, melhor dizendo. Nós vemos a proposta, inclusive, nesta estátua, nessa imagem aqui, justamente as marcas do símbolo da foice e do martelo, o símbolo do socialismo real, né? Que é o símbolo soviético aqui, ó. Perfeito? A foice e o martelo aí nessa estátua. Perfeito? Que foram removidos, conforme eu disse recentemente. E aí, vejam vocês, nesta estátua ser projetada a bandeira dos Estados Unidos. É uma espécie de Guerra Fria revivida, enfim. De qualquer maneira, o discurso de Ano Novo do Zelensky tem essa característica, e vejam só, vão acusar o Zelensky de desrussificação, né? Mas a bem da verdade, na minha interpretação, é que nós estamos assistindo não só na Ucrânia, mas também em países como Estônia, Letônia, Lituânia, um processo de dessovietização. Não somente porque acaba a União Soviética em 1991, mas porque os símbolos eventualmente da União Soviética vão ser substituídos aos poucos e vão sendo trocados por outros, ok? E até eventualmente as leis na Ucrânia proíbem até a existência de países, salvo engano, que tenha a designação comunista. Isto não significa, aqui é uma interpretação, tá certo? Que o comunismo não existe e que é uma descomunização. Existe muito mais um processo de dessovietização do que necessariamente descomunização. É um ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção junto com vocês, tá bom? Então a gente tem nessa estátua, vejamos aí o discurso do Zelensky, vejam só. Zelensky aproveitou o discurso de Ano Novo para reafirmar a força de seu país como condição para a paz. Abre aspas, sabemos que a paz não será dada como um presente, mas faremos tudo para deter a Rússia e acabar com a guerra, algo que cada um de nós deseja, teria dito Zelensky no seu discurso, enfim.
enfim, tendo como pano de fundo a bandeira nacional azul e amarela, no caso a bandeira da Ucrânia, perfeito? E ao longo do tempo, cenas de guerra e também imagens de crianças representando a dor e a esperança, né? Digamos assim, eu diria dessa maneira, perfeito? Agora, o desmantelamento dos símbolos, aqui o trecho do texto falando sobre símbolos, ok? Símbolos soviéticos é acompanhado de críticas do governo russo. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que as autoridades ucranianas seguem uma política de desrussificação agressiva e assimilação forçada há anos. Existe, na minha opinião, muito mais uma dessovietização do que necessariamente desrussificação. Até porque uma coisa é a Rússia, outra coisa foi a União Soviética, tá certo? É claro que a União Soviética se transformou ou foi à medida que havia o Império Russo sobre demais países no leste europeu, enfim, tá? Mas o fato há um distanciamento não só da Ucrânia, mas de vários outros países das relações simbólicas que existem, não é? Ou que existiam com a Rússia ao longo da Guerra Fria, ao longo do século XX, enfim. Então isso é um tema importante. E o Zelensky fala que lutará tanto em mesas de negociações, como também lutará, conforme nós sabemos, no campo de batalha, né? Essa é a tônica do discurso do Zelensky. Agora, nós temos esse processo aí de desrussificação, enfim, o Lavrov criticando. Agora, o principal tema mesmo envolve a questão dos gasodutos, mas houve um ataque da Ucrânia contra a região de Kursk. Então a Ucrânia faz um ataque a Kursk, conforme nós mencionamos. Eu estou riscando aqui o slide, vocês nem estão vendo, né? Então a gente tem a Ucrânia ataca Kursk, que é o principal tema que eu chamei a atenção no início do vídeo, tudo bem? E nesse ataque nós temos ali os vídeos mostrando justamente como que ficou a região após o ataque ucraniano com mísseis, ataque MS, salvo engano, não é? É o 6º ou 7º ataque que a Ucrânia faz contra a região russa, utilizando os mísseis ocidentais. Vejamos aí a destruição da estrutura militar da Rússia pela Ucrânia. Minha машина пробита, пошли ехать. Então, conforme a gente pode visualizar, o ataque bastante preciso da Ucrânia contra a Rússia, a fim de atingir a infraestrutura de guerra. A gente tem falado sobre isso aqui algumas vezes, o quanto a Ucrânia faz ataques contra o território da Rússia, a fim de atingir infraestrutura de guerra, enfim. Observando aqui no mapa, para termos clareza de onde foi o cenário, nós temos vários ataques que a Ucrânia fez contra o território de Kursk, que a defesa antiaérea russa acabou atuando de maneira bem precisa, porém, um dos ataques acabou atingindo esta infraestrutura, que fica, se nós observarmos aqui, esta região ao sul, na Ucrânia, é a região importante de Sami, tá certo? Então nós temos aqui o território de Sami, o Oblast ucraniano. Então desde aqui até a região lá atingida, Rivsk é esta cidade aqui, né? Ali, esta região atingida é a região de... o nome, tem lá o nome aqui, ó, desta região, eu salvei aqui para nós observarmos, é a região de Ivanovskoye, né? Então em Ivanovskoye nós tivemos o ataque da Ucrânia, fica numa distância de 50 quilômetros mais ou menos, ok? Desde o território da Ucrânia até a região atingida lá no interior da Rússia, enfim. Tudo bem? Agora, esta região, conforme nós sabemos, aqui na cor roxa, é o saliente ucraniano. Então a Ucrânia ainda domina o território da Rússia, tá? A principal região é a região de Sudzha. Nós temos uma contraofensiva, mas vale lembrar que a Ucrânia chegou até esta região aqui, ó. Chegou até as margens de Korinevo, perfeito?
conquistou uma boa região no território de Kursk, embora a contraofensiva e tal, né? E há alguns dias, inclusive, nós tivemos a Ucrânia também fazendo ataques bem-sucedidos contra a região de Ligov, aqui mais ao norte, no território de Kursk. Ou seja, o que a Ucrânia está fazendo na região é buscando segurar a contraofensiva russa na região de Kursk, neste saliente, mas ao mesmo tempo a Ucrânia está fazendo ou buscando fazer ataques contra as regiões centrais militares de contraofensiva. Tá? Então o objetivo ucraniano é destruir a capacidade russa de contraofensiva a fim de atrasar naturalmente a reconquista russa, caso a Rússia vá fazer isso, enfim, nesta região de Kursk, enfim, tá certo? Nós tivemos lá no dia 6 de agosto de 2024 a Ucrânia fazendo um ataque muito bem sucedido, coordenado ali com tropas importantes, toda uma estrutura logística importante contra a região da Rússia em Kursk e se manteve nesta região inclusive, né? Embora a contraofensiva russa tenha acontecido, mas a gente tem assistido, conforme observamos, sim, ataques da Rússia a fim de tentar reconquistar esta região, enfim, tá? Então esse é o principal tema que nós temos hoje, repito, dia 2 de janeiro de 2024. Tudo bem? Outros temas importantes são os ataques da Rússia contra a Ucrânia, e os ataques da Rússia contra a Ucrânia atingiram a cidade de Kiev, sobretudo, tá? A gente tem até fotos aí de prédios em Kiev, não é? Que foram alvejados e parcialmente destruídos, conforme nós podemos observar, tá certo? Lembrando que todos os dias, basicamente, a Rússia lança contra o território da Ucrânia centenas, não é? Em alguns dias centenas de drones, mas em muitos dias utiliza ali dezenas de drones, enfim. Agora, nas questões da geopolítica, repercute muito a posição da Eslováquia. Pessoal, o gasoduto sai do território da Ucrânia e segue para o território da Europa, tá? Vindo da Rússia, o gasoduto Druzhba. E o gasoduto abastece a região norte, que é a região da Eslováquia, e sul o território da Hungria, tudo bem? Não é Eslovênia, é Eslováquia, tá? A Eslovênia fica mais pro território sudoeste, ali em relação da Ucrânia, enfim, tá certo? Que é na região da Península Balcânica, enfim, fica mais longe, não faz fronteira. Então a Eslováquia, cujo governante é o Robert Fico, que tem feito críticas bem pesadas contra o Zelensky, porque o governo da Ucrânia cumpriu o prazo do acordo, mas, finado o acordo, ele vai dar finalidade ao trânsito de gás em território da Ucrânia, conforme nós observamos, tá bom? E o Robert Fico fez críticas bem severas, vamos observar aqui o que ele falou em relação à Ucrânia, enfim, nota só, segundo a agência TASS, a Ucrânia perderá 30% de seu território devido ao conflito com a Rússia, mas nunca receberá um convite para a OTAN dos Estados Unidos e seus aliados, disse o primeiro-ministro Robert Fico. De acordo com Fico, a solução para o conflito na Ucrânia está em alcançar um cessar-fogo e iniciar negociações. A Ucrânia se deixou levar para uma situação que não pode, aliás, terminar bem para o país. Ele perderá território e não será próximo, e não será convidado para se juntar à OTAN. Então o ministro eslovaco, o primeiro-ministro, tem feito críticas bastante pesadas, porque nós temos o governo da Eslováquia não recebendo mais o gás que vinha da Rússia, enfim, tá certo? É uma das consequências que a gente observa para a administração do Zelensky na Ucrânia. Resta nos saber, não é? Como que, se isso realmente vai ter um impacto negativo para a Ucrânia, além da questão econômica, né? Porque os dois países que mais recebem gás da Rússia a partir da Ucrânia, ou pela Ucrânia, são os países da Hungria e são três no caso, a Eslováquia, a Hungria e também um país mais a oeste, tá certo? A oeste da Ucrânia, cujo nome não me lembro, a Áustria, perfeito? E no caso da Hungria e também da Eslováquia, estes dois países são aqueles que mais criticaram Zelensky ao longo da guerra, sobretudo a Hungria, né? Então o Zelensky está um pouco se lixando aí pelo que o governante da Eslováquia vai dizer, pelo que nos parece, enfim. Um outro tema muito importante é o assunto que se refere a
o Donald Tusk, que é o atual governante da Polônia, assume como presidente agora o Conselho da União Europeia. O lema da Polônia enquanto presidente do Conselho da União Europeia é Segurança Europa. Segurança Europa. Não é? Este é o lema da Polônia presidindo o Conselho da União Europeia. O Conselho da União Europeia é uma das instituições importantes que nós temos na União Europeia. Existem outros, não é? Um exemplo bem notável. A União Europeia é uma instituição supranacional, um bloco econômico que tem várias instituições. Uma das instituições, só para nós termos ideia, é o Banco Central Europeu, que fica no território da Alemanha. Nós temos também Bruxelas, sede da União Europeia, ou mesmo, não é, em outras regiões, Estrasburgo, enfim, temos algumas sedes da União Europeia, de instituições da União Europeia. O anterior presidente do Conselho da União Europeia foi Viktor Orbán, que é o governante da Hungria, que muitos vão acusá-lo de ser amigo do Putin e assim por diante, né? Então, ele deixou a presidência, a cada 6 meses há uma rotatividade no Conselho da União Europeia, tá certo? E agora o atual presidente é o governo da Polônia, ficará como governante durante 6 meses e o lema é segurança, não é Europa, segundo a Polônia. Quando nós observamos aqui, vejamos o que ele disse. Esta presidência será inovadora de muitas maneiras. Ela começa durante um momento desafiador, marcado por conflitos, e nossa tarefa será convencer todos os 27 Estados integrantes da União Europeia de que a Europa pode continuar a ser o lugar mais seguro e estável da Terra. A segurança será a nossa principal prioridade durante os próximos 6 meses, disse aí o Donald Tusk no seu discurso. E mais, ele também falou que vai buscar aprofundar ainda mais as relações entre a União Europeia e a OTAN e aproximar ainda mais a União Europeia dos Estados Unidos, tá certo? Então esta é a posição da Polônia enquanto presidente da União Europeia, tudo bem? E aí, por fim, o último assunto é a pressão que a Rússia exerce na região de Kurahov. Nós temos uma Rússia pressionando a região de Kurahov. No fronte de guerra existem muitas pressões, conforme nós sabemos, desde Kherson, Zaporizhia, em todo o Donbass, não é? Em especial no eixo Chassivyar, Toretsky e agora Pokrovsk, conforme nós sabemos e falamos aqui o tempo todo. E a Rússia está pressionando Kurahov para dominar esta região. Agora, tem uma análise muito curiosa sobre a possível queda de Kurahov, e se houver a queda de Kurahov, né, nós teremos que a Rússia seguirá para o principal, não é, centro industrial da Ucrânia, que é na região de Dnipro, ok? Então, Dnipropetrovsk é um oblast de importante concentração industrial, né? E se a Ucrânia perder a região do território de Kurahov, um caminho aberto em direção a Dnipro ficará para a Rússia buscar avançar. Não significa que conseguirá, mas aqui a gente tem até um mapa mostrando para nós justamente isso. Aqui nós temos a região do fronte de guerra, destacando na região na cor vermelha aqui, é a região de Kurahov. Se a Rússia avança nesta região, eles podem pegar esta estrada aqui e chegar na região Zaporizhia. Agora, o fronte de guerra também ocorre em Zaporizhia, tá certo? E a Rússia avançou aqui, embora ela recuou um pouco aí ao longo da guerra também, né? Então Zaporizhia aqui, né? Mais para o norte a gente tem a região de Dnipro, que é aqui, conforme nós sabemos, que é onde nós temos importante parque industrial da Ucrânia, conforme sabemos. Neste outro mapa, mostrando para nós, né, a distância entre a região de Kurahov e o centro industrial de Dnipro é de 150 quilômetros, mais ou menos, tá? E se o caminho for seguido pelo sudoeste, aliás, nesta direção de Zaporizhia, né, a distância em torno de 170 quilômetros, enfim, né? Então, a Rússia pressiona bastante a região, tá certo? A região de Donetsk. A gente viu ao longo de 2024 a guerra fortemente concentrada em Donetsk, neste oblast aqui, né? Então a Rússia quer conquistar esta região de Kurahov,
a região aqui também, eu estou fazendo um X agora, né? A região do território de Pokrovsk, e de Pokrovsk e esta outra região aqui é o sul Kurahov, a Rússia pode buscar avançar nesta direção a fim de chegar em Dnipropetrovsk, Dnipropetrovsk, tá certo? Vamos continuar acompanhando como que a Ucrânia vai resistir ao avanço russo e como que vai se dar, tá certo? Uma contraofensiva da Ucrânia nesta direção aqui. Vamos acompanhar a guerra neste ano. Convido vocês todos a ficarem no nosso canal e mais ainda, convido vocês a, mais do que isso, venham fazer parte da nossa comunidade geopolítica para entender o mundo, compreender tudo que ocorre nas questões geopolíticas e fica cada vez mais claro para você que acompanha aqui o nosso canal o quanto a questão da geopolítica envolve geografia, história e política. É o tripé fundamental para que nós consigamos entender tudo o que ocorre no cenário da política internacional, da geopolítica, enfim. Bons estudos, conforme eu sempre digo, respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.